à minha cozinha! Essa é a primeira receita do canal e muitas pessoas ficaram curiosas perguntando qual a receita que eu vou fazer. Será que eu ia fazer algum prato que é sucesso nos jantares ou algum prato que eu gosto muito? Não, a receita escolhida foi um alimento que faz parte da vida do homem há mais de 5.000 anos, o pão. E a receita selecionada foi o Ramazan Pidesi. Eu escolhi essa receita por dois motivos. A primeira é que não precisa ficar sovando, nada de ficar amassando. A segunda é que é muito fácil de fazer. Você só precisa de um ingrediente, sim, com folga: tempo. Se você se organizar para ter tempo de preparar esse pão, né, ele vai sair quentinho na hora que você quiser servir para alguns amigos, por exemplo, no jantar ou quando você estiver recebendo algumas pessoas na sua casa, e vai fazer o maior sucesso. Eu trouxe ele em duas versões, a versão turca tradicional e uma versão especial para o lançamento do canal. Vem cozinhar comigo! Essa receita começa misturando 10 gramas de fermento, que é equivalente a um pacotinho, em 130 gramas de farinha, tá? Mistura os secos e depois acrescenta 200 ml de água morna. A água não pode estar muito quente que ela mata o fermento. E se tiver muito fria, o pão não cresce. Então, morninha, coloca o dedo, se der para colocar o dedo e sentir ela morna, tá no ponto. Mistura bem até virar uma pasta. Depois cobre com plástico filme e espera fermentar. Depois de 20 minutos, você vai ter uma massa que já tem algumas bolinhas e um sinal de que começou a fermentar. Bom, então nós vamos dar andamento nela, acrescentando mais 200 ml de água morna e agora mexendo bem para incorporar a água, né, na massa, até que ela fique bem molinha para a gente poder começar a colocar a farinha. Vamos colocando as farinhas aos poucos, tá? E mexendo, acrescentando, mexendo. Ela ainda vai ficar uma massa meio mole. Então você vai ver que, comparado às outras massas de pão, ela é bem macia, tá? E é normal. É isso mesmo que vai dar a diferença nela. Bom, não esquece de acrescentar o sal, tá? Essa é a hora de colocar o sal, porque depois não vai dar mais tempo dele dar o sabor na massa. Então, só terminando de colocar o restante da farinha. E se você observar, eu não estou sovando a massa, eu estou mexendo ela para incorporar os ingredientes. E você vai mexer até que eles estejam todos unidos, né? Até que a massa esteja homogênea. E tá pronto. Não precisa sovar. Agora é esperar ela crescer de novo. Enquanto a massa cresce, nós vamos fazer essa cobertura para o pão. Depois eu te explico melhor como nós vamos usar ela, tá? Mas é um ovo, uma xicrinha de café de água, e aí você vai acrescentando a farinha aos poucos até que ela fique bem cremosa. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal também nessa misturinha, para que ela fique mais saborosa, tá? Então, é só deixar essa misturinha pronta, que nós vamos precisar dela daqui a pouco para finalizar o pão. Essa receita é para 2 pães, tá, mas eu vou dividir ela e fazer 2 pães menores, porque eu quero fazer alguma coisinha diferente com metade da massa, tá. Então, olha como ela fica meio pegajosa, mas não precisa sovar, é só colocar ela em cima da forma onde você vai assar, tá. Se você quiser dar um formato nela, você coloca ela numa forma quadrada ou redonda, mas é melhor, o original é numa forma aberta, tá. Então ela vai ficar um pão mais aberto. E depois a gente vai passar aquela pastinha que a gente fez por cima do pão, tá, para fazer uma cobertura. Eu fiz alguns furinhos nele, mas a massa vai crescer e vai tampar esses furinhos, tá. Também pode jogar por cima alguma coisa que você goste, algumas castanhas ou principalmente, que é o mais tradicional, gergelim. Na outra metade, eu fiz um mix de castanhas, castanha de caju, do Pará, amêndoas e até um pouquinho de nozes. Você pode fazer com as castanhas que você mais gostar. E misturei elas na massa. Pode ver que eu não estou sovando, eu só estou misturando, incorporando as castanhas e depois vou continuar com o procedimento normal do pão, tá? Prontinho, agora eu vou colocar ele na forma, igual eu fiz com o outro pão, né, tentar dar um formatinho para ele, um pouquinho pelo menos, e passar a nossa pastinha, nosso creme, para que ele fique douradinho depois de assar. Nesse pão, você pode pôr algumas castanhas por cima, mas ele não precisa, ele já fica bem bonito sem as castanhas também.
Depois desse último período de crescimento, levar o forno para assar a 180 graus. Presta atenção nesse som. É uma delícia! O pão fica muito saboroso e crocante. Esse ficou um pouquinho durinho porque eu deixei e esqueci ele no forno uns minutinhos. Mas fica sensacional. E tem também a versão com castanhas.